Oi, pessoal! Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Como vocês passaram esses dias? Então, estamos aqui novamente com vocês para falar de criatividade, de alta performance, sobre como a gente pode utilizar o nosso pensamento flexível, adaptável, como a gente pode treinar esse pensamento para de fato mudar nossos resultados, mudar nossa mentalidade. Então estamos iniciando aí nosso papo já já com o Hector e a Simone, que são os psicólogos da Performance Máxima. Eles estão sempre aqui com a gente toda terça-feira. Então, toda terça-feira, 8h30, a gente faz essa live com eles para conversar com vocês como a criatividade pode aprimorar a sua performance. É isso aí, eles estão chegando, estão chegando. Então já chegando aqui, deixa eu só aceitar aqui a partezinha deles. Ok. Boa noite, meus queridos. Estão sempre aqui com a gente, acompanhando. Então, estamos sempre dispostos, disponíveis para trocar essas ideias, trocar Olá, boa conhecimento. noite. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo Tudo. bem? E vocês aí, como é que estão? Frio, passando frio igual vocês. Estamos... Já chegou a frente fria aí, né? Já chegou, já visitou a gente, já já vai embora. Então agora tá um friozinho, então a gente sabe bem o que vocês sempre falam aí no sul, né? Então a gente está experimentando um pouquinho desse gosto aqui hoje. O dia estava bom aqui, mas estava muito frio, não deu para tirar o casaco. Imagino. O sul realmente é mais sofrido, gente. Mas nós temos que ter um pensamento flexível, a gente tem que se adaptar, não é mesmo? A gente está tentando, né, fazer aqui todo esse tempo, se adaptando às situações, e ainda bem que a gente tem essa faculdade, né, mental, aí, esse recurso de adaptação fantástico. Então, eu estava explicando um pouquinho do objetivo da nossa live hoje para o pessoal. Se vocês quiserem acrescentar, fiquem à vontade. Tá bom, então vamos nos apresentar. Meu nome é Simone Gross, eu sou psicóloga. Nós trabalhamos aqui em Porto Alegre, o Hector e eu, com o desenvolvimento de pessoas há mais de 24 anos. Nós trabalhamos com a performance e a qualidade de vida. Quer completar? Não, só para quem está chegando, enfim, ou quem vai olhar depois, que isso aqui vai ficar gravado, né? A gente está fazendo uma série onde a gente está abordando a questão da criatividade e a performance. Então, a gente tem transitado bastante sobre, digamos assim, o assunto em si, a raiz é essa, mas a gente está trazendo várias contribuições muito da nossa prática, né? Da prática de vocês, do dia a dia, da prática do Stefano, a nossa prática, enfim. Eu acho que isso é a parte legal da gente poder trazer a questão mais real, mais prática, né? E com isso também a gente quer que as pessoas possam se sentir à vontade para participar, fazer a pergunta, porque o que a gente quer trazer é algo realmente que seja útil, que seja prático. A gente quer trocar ideias, a gente quer divulgar, a gente quer compartilhar com vocês. A ideia Então, é o bate-papo mesmo. Para quem está chegando hoje, e quiser dar uma olhada nas outras lives, nós falamos sobre os mitos em relação à criatividade, os estados emocionais vinculados à criatividade, nós falamos dos estados mentais, os sonhos, e enfim, o estado mental de concentração, de foco, de flow relacionado com a criatividade. E hoje, então, a gente vai falar das competências que sustentam o processo criativo, que são várias, e a gente vai ter que escolher algumas. E também lembrar que é bom as pessoas... E é bom as pessoas também perguntarem, participarem, que isso sempre enriquece a nossa conversa. Boa noite para quem está chegando aí. Boa noite, Berta, boa noite, Rô. Graça, já está por aqui também. O Vini, Nicole... É o pessoal que está sempre com a gente. Sim. Bom, também vou aproveitar para a gente se apresentar. Então, eu sou o Stefano, eu sou designer há 18 anos. Então, assim como o Hector falou, que a gente traz conhecimento de
criatividade na prática. Então, eu também sei bem na pele o que é isso, né? Utilizar a criatividade sobre diversos estados mentais, né? Então, estados mentais calmos, estressados e etc, né? Então, eu tenho, junto com a Helena, a Dislock, que é uma consultoria que a gente ajuda os empreendedores a aprimorarem o seu empreendimento, o seu negócio, aplicarem a criatividade no seu trabalho e também a gente ajuda pessoas a praticarem a criatividade na sua empresa, né? Então, pessoas que trabalham em empresas um pouco maiores também precisam ampliar um pouco a visão, aplicar metodologias ágeis e às vezes fica um pouco confuso, então a gente ensina as pessoas e passa esse conhecimento, né, para vocês. É isso aí, eu sou a Helena, então eu sou especialista na ciência das ideias, unindo aí o conhecimento da neurociência, da psicologia positiva, para ajudar você a entender que a criatividade é um recurso acessível, é um recurso que pode ser treinado, aprendido, que pode ser elaborado através de um bom repertório, através de experiências, através de uma mente mais flexível e aberta às possibilidades. Então, a gente está aqui para ajudar vocês a entenderem que, de fato, a criatividade é acessível. A gente só precisa entender como que a gente vai utilizar esse recurso para favorecer o nosso progresso. Então, essa é a ideia que a gente propõe para vocês. Aí, no caso, conseguir utilizar esses recursos pressupõe que a gente dê condições para esse recurso se desenvolver, né? Então, muito do que a gente tem falado e o que hoje o nosso, digamos assim, assunto principal, que são as competências, né, ou habilidades necessárias, um pouco a gente já tem comentado, né, nos encontros anteriores, né? Mas existem condições, digamos assim, básicas, anteriores, para a gente poder ter esse momento ou essa condição de usar a criatividade, de ter acesso a esse recurso que é, como a gente já falou antes, ele é universal, todo mundo tem a capacidade, tem digamos assim, a chance e a funcionalidade, né? A questão toda é como acessar ou como utilizar melhor ou como desenvolver melhor. Então, isso já traz uma questão que pessoas têm mais, digamos assim, facilidade que outras ou mais ocorrência dessas questões de criatividade do que outras, né? Uma coisa que a gente poderia começar a debater é que fatores ou que competências que essas pessoas que já utilizam, que é mais fácil, que já é algo mais assim desenvolvido nelas, quais seriam as competências ou coisas que a pessoa já desenvolveu ou, enfim, já até de uma forma inata a pessoa já traz um pouco na sua bagagem, que proporcionam esse momento de desenvolvimento da criatividade e suas consequências, né? Enquanto o Stefano vai pensando, porque o Stefano aqui é o Isso, cara já que tem trabalha um com... monte, já tem um monte. Eu queria colocar assim, nessa questão que o Hector está colocando como um objetivo para quem está nos ouvindo ou para quem vai ouvir depois nessa live. A pessoa vê dentro daquilo que a gente colocar como competências, qual que falta para ela e que ela gostaria de desenvolver para facilitar a sua criatividade, ou qual que ela já tem mais forte e que ela pode se agarrar para fortalecer o seu processo criativo. É livre a escolha, cada um pode escolher aquilo que tem de melhor, alguém pode escolher aquilo que quer desenvolver. A gente vai falar um pouquinho de criatividade, de curiosidade, vai falar de pensamento crítico, várias competências que estão relacionadas com criatividade, mas eu vejo que o depoimento do Stefano agora pode ser interessante. Quer falar, Nossa, Stefano? veio um monte de coisa. Veio um monte de coisa. Vai, posso falar que eu já estou ansioso aqui. Tá? Pode. Olha, é assim, ó, eu vou te falar algo por experiência própria, vivida e própria presenciada, assim, de ver pessoas com que eu trabalhei e se deparar com problemas e soluções dentro desse ponto que o Hector falou. Então, um ponto primordial é a questão da inteligência emocional, tá? Então, principalmente a capacidade de você
lidar com críticas, lidar com, com as mudanças. Então, o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, quando eu começo um projeto, assim, eu pego o projeto, começo a pensar um pouco sobre ele, começo a fazer pesquisas antes de sentar para desenhar, e aí eu começo, tipo, logo de início, às vezes vem uma ideia que eu falo, meu, é essa ideia. Já veio logo de primeira. E aí eu faço aquela ideia e já, tipo, nossa, para mim já tá, não, já é essa, já, tipo assim, bem confiante, tipo, nossa, eu vi muita coisa, essa veio igual, sabe, sem coisa igual, assim, já concreto. Só que, ao longo da minha vida, eu percebi que, mesmo se a primeira ideia for a ideia, digamos, vencedora, for a melhor, eu vou ter que errar para saber que aquela estava certa. Então, eu já sei que, pelo menos, por exemplo, se eu vou fazer exercitar a criatividade de uma maneira em desenho de produto, por exemplo, que para mim é um dos mais constantes, eu sei que eu vou ter que fazer pelo menos 3 desenhos. Não adianta fazer a primeira, porque se eu estou certo, eu vou ter que errar para saber que eu estava certo, né? Então, eu já vi isso. E, às vezes, lidando com projetos em time, muitas vezes, o que a gente faz? Eu levo a minha ideia, que eu acho linda e maravilhosa, e outro colega leva outra ideia, e por um viés de seleção de N fatores, a ideia do outro acaba sendo selecionada e, tipo, e aí depois todo o time passa a trabalhar naquela ideia, entendeu? Que é algo totalmente normal e racional. Então, tipo, eu tenho que aprender a falar, meu, olha, realmente a ideia do outro estava melhor e vamos que vamos e tocamos. Então, tem que saber, digamos, administrar isso. Então, com muita maturidade. Então, é algo, assim, para mim, pessoalmente, isso nunca foi tão difícil, confesso. Assim, eu soube lidar isso desde a época que eu comecei a aprender sobre isso. Já tinha uma flexibilidade de pensamento perante a isso, porque eu acho que a visão não é egocêntrica, a visão é do projeto. Eu acho que o projeto tem que estar bem executado porque você pensa no cliente. Então, que seja a melhor ideia que o time teve, independente de onde veio a ideia, e a gente participa daquele projeto. Só que eu confesso que eu já presenciei muitas questões, né, um pouco de egocentrismo, ou pessoas que não conseguem, tipo, não, mas não é tão boa assim, tipo, não aceitam aquilo por uma questão emocional mesmo, né? Então não conseguem exercitar isso. Então, o que nós comentamos, né, Stefano, no último encontro, que as pessoas isoladas, o isolamento, seja ele físico, seja ele de ideia, seja ele emocional, é um impedimento à criatividade. Então, a gente percebe que isso que você está falando, uma visão de conjunto e um sentimento de equipe, um espírito de equipe, são competências relacionadas com o processo criativo. A gente poder enxergar o que é o melhor para todos. E muitas vezes, até quando a gente está fazendo um trabalho, como, por exemplo, até quando nós estamos formulando um trabalho para um curso, uma palestra, algo que a gente vai ministrar numa empresa para pessoas, nós pensarmos no outro. De que forma essa empatia, essa preocupação com a aprendizagem da outra pessoa, pensando na troca, isso pode ser algo que sustente a nossa criatividade. Então, isso é bastante, eu acho uma coisa muito bacana, esse seu depoimento, porque é uma coisa que eu também observo na nossa prática. É verdade. Eu também observo muito de perto quando eu faço análise de perfil, eu já fiz algumas centenas de análises de perfil comportamental, e eu percebi com o tempo que existia assim, uma série de padrões, por exemplo, de dinâmica, de comportamento, de preferências, e pessoas que têm um comportamento preferencial para um ritmo mais estável, um ritmo bem cauteloso, a pessoa que tem bastante propensa, por exemplo, ao perfeccionismo. Essas pessoas têm maior dificuldade para terem um pensamento criativo, para terem, né, essa dinâmica de livre passagem das ideias, porque são pessoas que estão muito atentas aos padrões, às regras, às tradições. Então, eu percebo que esse perfil muito analítico e muito estável e muito perfeccionista é um perfil que tem maior dificuldade
para exercer a criatividade, porque ela passa a enxergar as coisas, as pessoas e as oportunidades sempre do ponto de vista fixo que ela criou, né? Então, a minha solução é a melhor, a minha ideia é a melhor. E aí a gente percebe que quando essa pessoa ela se abre a oportunidade, né, de ver outras perspectivas, ouvir, ter uma escuta ativa, né, entrar num processo mais colaborativo, permitir que outras pessoas participem do processo de ideias, de elaboração, de criação, isso torna essa pessoa mais susceptível a uma mentalidade mais flexível, mas isso não é automático. Ela tem uma preferência, uma tendência para certo comportamento, e aí ela precisa exercitar novas competências, que é onde a gente quer chegar. Então, não quer dizer, por exemplo, que uma pessoa que tem uma análise de perfil, que é uma pessoa de mentalidade mais inflexível, uma pessoa que tem mais cautela nos processos, ou, enfim, ela não tenha um potencial criativo. É uma preferência, é um comportamento estabelecido. Mas toda preferência ou todo comportamento pode ser mudado, né? E aí entra a faculdade da adaptação, que é a nossa maior capacidade, né? Então, o que você está trazendo é exatamente uma coisa que até a gente comentou antes, né? A flexibilidade cognitiva, ela é uma competência, ela é enfim, um atributo que vai ajudar nas várias áreas de manifestação da pessoa, né? E, logicamente, nessa questão, o que o Stefano trouxe, de ter que lidar, vamos supor, num ambiente de relacionamento com outros colegas, né? Onde a gente vai ter ali, eu tive uma ideia excelente e aí eu só enxergo essa ideia porque para mim está muito clara essa ideia enfim, melhor, não vejo outra. E quando se vai colocar, vamos supor, para feedback ou para compor com outras ideias, pode acontecer isso de que, opa, mas tem uma ideia melhor do que essa. Como é que fica essa questão emocional de receber digamos assim, esse choque, entre aspas, né? Então, aí é exigido também a flexibilidade cognitiva, a flexibilidade também na questão das emoções, né? E aí eu lembrei uma coisa bem interessante, que dentro do mundo do empreendedorismo, dos startups e tal, tem uma regra que é bem comum, que é digamos assim, uma das primeiras dicas para as pessoas não se apaixone pela ideia. Porque assim, você tem que, ok, tem a ideia inicial, tem toda uma visão, mas se a pessoa fica apaixonada por aquela ideia, ela não vai ter essa flexibilidade cognitiva, nem o espaço mental para rever as coisas. Muitas vezes, muitos negócios, muitas ideias acabam não dando certo, porque a pessoa fica fixa, que nem você falou antes, né? Fica fixa naquela visão e não enxerga que aquilo que ela está enxergando não é o que as pessoas estão enxergando ou estão precisando, né? Então, por isso que flexibilidade cognitiva está na base disso tudo aqui. Então, o desapego é uma coisa que deve ser desenvolvida e treinada, né? Ou seja, desapegar do quê? Da ideia, da coisa fixa. Ou seja, eu tenho um insight, eu tenho uma ideia, beleza, vamos tocar. Mas tem que ter essa capacidade de ficar aberto a outras ideias, a críticas, enfim, a realidade. Porque às vezes a gente fica, digamos assim, a gente mergulha num mundo de fantasia se fica fixo numa ideia e se apaixona por aquela ideia. Não é errado não é errado a gente ter motivação digamos assim, e querer muito aquilo, mas não pode ter aquela paixão cega de fechar o olho e não enxergar mais nada. Então essa é a questão. E o processo criativo, ele é muito aberto a falhas, por exemplo. Então, no processo criativo, você tem que estar pronto para falhar logo de início, se necessário, testar, não deu certo, próximo, porque a partir dessa falha, a partir dos erros que a gente consegue detectar no processo, né, do desenvolvimento de alguma solução ou de um produto ou para resolver um problema, a gente consegue aprimorar essa ideia, a gente consegue construí-la com maior
solidez. Então, a partir da falha, a gente consegue um resultado muito mais robusto. Então, a gente não pode imaginar que a gente vai criar algo, vai passar por um processo, vai resolver um problema sem a falha e o erro, porque são processos que fazem parte, estão ali juntos, não é algo que anda separado. A gente tem que estar pronto e treinar para substituir essas ideias, como vocês bem falaram, não se apegar, né? Se desapegar das ideias. Então, sempre que necessário, substitua essa ideia. Não está funcionando, você está bloqueado ali, parado, não está andando, substitui, tenta uma outra alternativa, um novo uso, né? Faça algo diferente, modifique a estrutura dessa ideia, ou pense nesse problema de uma maneira diferente que você não tinha ainda pensado. Às vezes você dá uma nova utilidade para algo que você está construindo e você não tinha pensado que pode ter uma outra utilidade. Então, tenha um tempo para observar, mas também seja ágil e dinâmico para estar realmente pronto para agir sobre isso, né? Substituir, modificar, se adaptar. E assim você vai treinando a sua capacidade e aumentando o seu potencial criativo. Tem um ponto aqui. Deixa eu compartilhar Pode falar. Só para citar ali um comentário do Rodrigo, que eu acho bem pertinente agora, que ele falou essa questão, né? Tipo, sonhar nas nuvens, com os pés no chão e mãos na obra. Então, exato, mais ou menos resume essa ideia de estado ideal das coisas, né? É verdade. Nossa, essa frase dele é meu estilo de vida. Eu falo para ele, assim, é minha vida, trabalho e pessoal, é assim. Isso para mim é como eu sou como pessoa. Tem a idealização, eu fico nesse meio termo, assim, sem nenhum, sem o outro, tipo, é a composição. Uma coisa que eu queria compartilhar com vocês da minha experiência é o seguinte. Eu acho que sempre que a gente está criando, a gente está levando algo novo. E é difícil saber quão bom esse algo novo é sem ter uma referência. Então, eu que não só tive ideias, mas muitas vezes, todo dia, tenho que levar essa ideia para alguém validar. Essa ideia pode ser, por exemplo, a Helena, para mostrar tipo, o que você acha, ou chegar para o cliente e apresentar para ele, olha, esta é minha proposta, o que você acha? Eu percebo que as pessoas, elas têm que ter escolhas, porque é algo novo. Se ela não tem comparação, não funciona. Então, eu aprendi que toda vez que eu, assim, por exemplo, se um cliente ou um chefe meu pede uma proposta, por exemplo, eu que trabalhei com design automotivo tantos anos, muitas vezes o presidente do departamento pedia para mim, falou, faz uma proposta XYZ, assim. Eu fazia exatamente daquele jeito. Se eu fazia exatamente daquele jeito e levava só aquela ideia para ele, era batata. Ele andava mudar alguma coisa. Mas, tipo, mas você pediu. Então, ao longo da vida, o que eu fazia? Eu fazia exatamente o que ele pediu e fazia qualquer outra coisa a mais, qualquer coisa, para mostrar, falar assim, outras opções. Porque aí, ele precisa ver aquilo para ele validar a ideia. Então, é uma questão, não é comparação, ego dele, né? uma questão corporativa. É uma questão que a gente precisa para entender. Então, ele precisa olhar, olha, o que eu pedi, ele não tinha... Porque ele pede, mas ele não sabe como vai ficar. Então, um referencial. Sim. Então, eu via assim, vamos fazer um carro assim, nessa cor, nessa posição, tudo mais, e mostrava. Só que se ele não... É o que eu falei lá no começo. Se a primeira ideia está certa, se você não tem uma outra errada, como é que você vai saber que ela está certa? Então, tem que fazer aquilo, tem que ver outra coisa para falar assim, nossa, realmente, é isso que eu tinha pedido, ou às vezes até não. Então, tipo, às vezes, tipo, nossa, eu achei que eu queria isso, mas pensando bem, olha como isso aqui ficou melhor ainda, sabe? Então, você consegue comparar. Então, é necessário sempre pensar que você vai ter que precisar de um leque de ideias. Se você não consegue fazer mais, você vai ter que trabalhar com outras pessoas em um processo colaborativo e ter mais ideias e saber que ou a sua ideia ou a ideia do outro vai ser selecionada. Então, assim, é uma questão normal desse tipo de trabalho. Então, esse ambiente, você vai estar sujeito assim e é assim que funciona. Não tem outro jeito. Vai para mim, tipo, você tem que ter opções. Então, hoje, quando eu levo uma proposta criativa para um cliente, eu jamais vou com somente uma proposta. Mesmo sabendo que aquela é melhor,
eu levo outra para que ele possa escolher, ele possa entender, tipo, olha, realmente não é essa, não é essa, é essa. Não é uma questão de indução, mas é uma questão de poder ter comparativo e falar assim, olha, realmente é esse o caminho que a gente vai. E a Pra quem neurociência gosta. apoia isso, né? A neurociência apoia isso porque mostra que o nosso cérebro decide a partir de comparações, né? O nosso cérebro, Sim. ele fica comparando informações, referências, buscando ali algumas informações e referências para validar uma decisão. Então, faz sentido isso que você disse. Eu vi assim, muitas vezes o meu time, o pessoal falava assim, pô, mas a gente fez o que o cara pediu, por que ele vai mandar mudar? Eu falo assim, olha, não adianta, você vai fazer o que ele pediu e vai fazer outras opções. Então, seja uma questão, seja se você estiver trabalhando dentro de uma empresa e você tiver que apresentar para um cargo superior, ou seja, você prestando uma consultoria e apresentando isso para o cliente, né? Ou às vezes até o cliente final, ele tem que ter um leque ali para poder entender, tipo, oh, é isso mesmo, aqui achei o caminho. Muita gente chegando isso. por aqui, viu? A Gisele, a Priscila, a Simone, o Rodrigo, querido Rodrigo, sempre parceiro nosso aí também no Mundo das Ideias. Eugênia, tem bastante gente. Panorama Mix é um perfil maravilhoso aí que compartilha bastante também todas as nossas lives, tudo que a gente faz, eles estão compartilhando. É uma revista bem bacana. Obrigada pela presença de todos. Eu queria dizer para o pessoal que, para quem gosta de entender bem o nome das coisas, isso que o Stefano estava colocando se chama pensamento divergente e é uma das principais competências necessárias para nós sermos mais criativos. O pensamento convergente é aquele em que a gente busca uma única solução a partir de um problema. Então, vai convergir para uma mesma solução. E o pensamento divergente é aquele que nós vamos propor várias soluções para aquele mesmo problema. E que por isso que ele está muito relacionado à criatividade. E também queria colocar aqui que a Simone perguntou se a criatividade tem a ver com a autenticidade. E aí eu queria buscar o que a Helena colocou antes da questão do perfeccionismo e do auto-julgamento excessivo. Se a pessoa se julga demais, ela vai bloquear o processo criativo. A autenticidade, ela tem a ver com aceitação, é saber expressar quem eu sou, o que eu sinto, o que eu penso, sem me reprimir quanto a isso. Eu me sentir à vontade comigo, em qualquer contexto, e com quem eu sou. Então, criatividade, sim, tem muito a ver com essa autenticidade. Mas se a pessoa, por outro lado, ela julga quem ela é, julga seus pensamentos, suas emoções, ela também vai julgar seu talento e vai julgar o seu processo criativo. Então, quando a pessoa tem mais autenticidade, ela vai ter, provavelmente, mais chance de ter mais criatividade. Mas não quer dizer que todo mundo que é autêntico seja criativo e as pessoas que são perfeccionistas não sejam criativas, porque nós estamos falando aqui de seres humanos, suas histórias, suas culturas, e que vai depender muito de outros fatores. Mas sim, a autenticidade ela pode favorecer. Ainda nessa questão que a gente abordou antes, né, da flexibilidade, porque acho que uma palavra que está bastante marcante hoje é flexibilidade. Então, da flexibilidade cognitiva, do não se apegar à ideia, enfim. Tem uma outra, digamos assim, regra, ou enfim, ideia dentro da questão do empreendedorismo, que é a questão que até a Helena comentou antes. Erra, mas erra rápido. Então, aí tem duas coisas. Uma, ter, digamos assim, o movimento, a ação, para poder realmente a coisa acontecer. Ou seja, eu posso acertar ou eu posso errar, mas tem que haver o movimento. Porque ficar só no mundo da ideia e não botar, digamos assim, a coisa para funcionar, para ver a realidade daquilo, como aquilo se aplica, enfim, qual é o resultado disso, não serve de nada, porque senão fica só dentro da cabeça. Então, botar para fazer. Então, dentro dessa ideia do errar e errar rápido, ou seja, testar, botar para funcionar, pedir feedback, fazer a coisa andar, mesmo não tendo toda ela pronta na cabeça, porque
isso é o que estamos falando antes, é uma questão de validação. A pessoa vai validando, vai ajustando e vai desapegando um pouco daquela ideia inicial, porque ela vai tendo inputs, ela vai tendo, digamos assim, informações, orientações que vão alimentando para uma coisa real, para uma coisa que pode, vamos supor, daqui a pouco aquilo que ela pensou não é nada, a coisa é para o outro lado, tipo, toma outro rumo, por quê? Porque houve uma readequação das coisas. Então, de novo, a questão da flexibilidade. Nesse caso, é a flexibilidade de poder ajustar a nossa expectativa, ajustar o planejamento, ajustar a ideia inicial e, de novo, eu vou insistir nisso porque é bastante importante e a gente muitas vezes faz isso inconscientemente. Desapegar da ideia, ou seja, não se apaixonar pela ideia. Botar para funcionar, botar para testar, errar, mas errar rápido, porque as coisas hoje são mais dinâmicas. Então, no mundo da startup, isso é, digamos assim, das regras principais, né? Tem uma, para quem gosta de citação, neste ponto tem uma citação que eu gosto muito. Eu não me lembro o nome, mas era alguém ligado ao mercado financeiro americano, alguma coisa assim. Mas ele tinha uma citação que eu escutei isso no trabalho há muitos anos atrás. A primeira vez que eu escutei, eu confesso que eu não entendi, achei bem estranho, mas ao longo dos anos depois eu entendi a essência dela e é algo que eu acredito muito. Essa frase dizia o seguinte: mais ou menos certo é melhor do que exatamente errado. Então, bom, assim, como eu falei, eu que sou designer, a gente trabalhei com tantos colegas na mesma profissão, a gente valoriza muito a questão da habilidade técnica, né? Os nossos hard skills. Então, principalmente a nossa habilidade de desenho e de ilustração. Então, todo designer passa muitos anos da vida dele dedicando a sua capacidade de ilustrar e apresentar uma ideia com a melhor e maior impacto visual possível. Então, o que a gente se depara quando eu escutei essa frase são ocasiões aonde um designer ele tem uma ideia mais ou menos, porém ele apresenta de uma maneira linda. É o que a gente chama de exatamente errado. Tipo, a apresentação está muito bem executada, só que a ideia em si não é boa. Tipo, não está lá, mas, gente, que desenho, que apresentação. E aí, o mais ou menos certo é aquele simples rabisco, né? Que tipo, pô, não está muito bem ali, mas está na direção certa. Não é perfeito, mas passa a ideia. Não é perfeito, mas, sabe, você está no caminho certo. Então, é o mais ou menos certo. Tipo, está executado de maneira mais ou menos, ou seja, você ainda tem bastante coisa para fazer, porém está no caminho certo. Ou seja, é melhor do que você sair, né? O que a gente fala comendo pneu, né? Pegar a direção e ir embora, só que na direção errada. Então, pô, não adianta. Então, acho que tentar balancear isso é muito importante. E as pessoas que têm, principalmente a questão de perfeccionismo, muito aprimorado nelas, elas caem sempre no exatamente errado. Elas vão sempre, tipo, não ter que ser lindo, maravilhoso, e gastam tempo, né, envolvendo aquilo ali, sabe, preparando a ideia, como levar, e esqueceu, tipo, pô, mas essa ideia é boa mesmo. Tipo, mostra um pouquinho antes, não seja tão perfeccionista, mostra logo no meio do caminho, para você colher feedback e não seguir errado na direção errada também. Sabe que, só para complementar esse raciocínio, Stefano, um dos maiores problemas das empresas, enfim, dos empreendimentos novos e tal, é aquele tipo que a pessoa faz um enorme de um planejamento, uma coisa assim a ideia é super bonita, enfim, promissora, faz um super planejamento para desenvolvimento de início, meio e fim de um ano, e chega lá no final do ano, implementa, e daí vê que não era nada daquilo que precisavam, enfim. Por quê? A pessoa tem que fazer isso, tem que ir experimentando, fazer o meio certo, mas já apresentar para ter o feedback, para a coisa ir se ajustando, né? Então, a gente insiste nisso porque é um dos, digamos assim, um dos errores que as pessoas cometem, e hoje em dia, por essa velocidade da questão que falaste do tempo, né? A gente perde tempo nessa questão de
chegar a algo perfeito. Mas aí a gente também está falando da questão das competências, do skill, do problema do perfeccionista, né? O perfeccionista ele teria que conseguir baixar um pouquinho a bola para, digamos assim, ficar detalhista, mas não perfeccionista, porque para o perfeccionista nunca está suficientemente bom. Ele nunca vai parar de ir além, 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 e a coisa acaba se perdendo, né? É verdade. Perfeccionismo é paralisante, né? Impede você de progredir porque você fica muito tempo dedicado em detalhes e muitas vezes E é sofrido, né? Exato, e você deixa de desenvolver muitos outros projetos e de produzir com maior velocidade, maior dinamismo, porque fica ali apegado aos detalhes. Então, eu sempre digo, seja detalhista até o ponto de que esses detalhes não vão paralisar você. E a questão é que o perfeccionista ele esquece aquilo que a gente colocou antes, porque o perfeccionista está muito preocupado em fazer perfeito, porque ele está preocupado com a sua imagem. Então, se ele está preocupado com a sua imagem, ele não vai deixar fluir aquilo que a gente colocou antes, quando o foco é o outro, o foco é a solução, o foco é o crescimento do time, o foco é o trabalho. Então, o foco deixa de ser a pessoa para ser o conjunto, e isso vai favorecer o processo criativo. Outra competência que eu acho muito importante, que está dentro do que vocês já colocaram em outras palavras, é o pensamento crítico. Às vezes as pessoas confundem pensamento crítico com aquilo que a gente colocou antes de julgamento, né? E o pensamento crítico não tem a ver com julgamento. Pensamento crítico é a nossa capacidade de perceber algo e pensar diferente, né? Ver o que aquilo pode ser melhorado. Então, o pensamento crítico, ele é uma das competências mais em falta hoje em dia e mais importantes, né? Por exemplo, quando a gente fala, não sei se vocês já assistiram o Dilema das Redes, que o pessoal está falando muito aí, né? Nós assistimos esse final de semana e justamente qual é o grande problema hoje das redes estarem viciando as pessoas em função da falta de pensamento crítico. Porque se a pessoa vai ter o pensamento crítico, ela vai conseguir entender que aquilo ali serve para ela ou não. Se é útil para ela ou não, investir o tempo dela naquela ação, naquela rede. Né? E tudo isso vai envolver a criatividade. Inclusive, alguém cita ali no filme, em algum momento, que para se ter um pensamento criativo, é preciso ter o pensamento crítico sobre aquilo que nós estamos vendo e vivendo. Porque eu só vou poder criar algo novo a partir do momento que eu tenho a crítica sobre aquilo que eu já tenho. Então, o pensamento crítico, ele precisa ser muito bem alimentado. Tanto nas escolas, nas instituições, nas organizações de uma forma geral, e nós também como indivíduos. Porque realmente, sem crítica, nós não vamos criar algo novo diante daquilo que nós já estamos vendo como pronto o que está aí. Isso é ligado diretamente com aquilo que o Hector falou da paixão pela ideia, né? Então, assim... Exatamente, Eu tenho o costume de controlar muito as minhas emoções em relação à paixão de ideias. Eu não me permito gostar dela logo de cara. Eu coloco... Às vezes eu gosto e tipo, fico meio longe. Você gostou? Eu tô louco, mas se você perguntar, eu falo assim, não sei, tipo... Eu fico ali. Porque eu olho, não me deixo apaixonar por ela e fico olhando, falo assim, tá legal. Aí eu deixo ali, né? Faço outra coisa, volto um tempo depois. Então, ó, eu vou dar uma referência para vocês. O próprio logo da Dislock, né? Quando a gente fez junto com um colega nosso, que ele foi o que principal, assim, designer que elaborou a nossa marca. E aí a gente conversou, tivemos algumas ideias e chegamos nesse desenho. Nossa, eu olhei para essa marca tipo, durante muito tempo, assim, sem me apaixonar. Tipo, olhava, aí depois tipo, dava umas semanas, olhava de novo, falei assim, não, isso aqui tá bom, né? Tá legal. Mas deixa aqui, tá legal, não vi nenhum defeito ainda, tipo, deixa lá. Sabe, dá um tempo, aí a gente vai, conforme a gente foi construindo a empresa, foi, né, chega vai namorando aos pouquinhos. Vai namorando aos pouquinhos, aí olha e diz, meu,
Aí eu até falava para ele, eu falei, meu, isso aqui tá bom, né? Aí ele falou assim, sim, tá, eu tipo, já, né, tipo, gostei. Eu falei, mas não sei, deixa ali. E aí vai indo, sabe? Então, assim, isso não só nesse projeto, mas em vários, acho que é uma prática que costumam fazer bastante, porque senão você chega naquilo, já amei, você não quer sair mais de cima, né? E também você também não olha outras coisas para saber, pô, se for para mudar, o que você mudaria, sabe? Tem que ser sempre se perguntar dessa maneira para você ter uma crítica, porque a crítica é ali que você evolui. Então, uma coisa assim, assim, eu não vou falar todo mundo, mas a maioria das pessoas que eu conheço, né, que trabalham com criatividade de uma maneira muito intensa, não só na vida profissional, mas na vida pessoal, aceitam críticas de uma maneira muito positiva, sabe? Assim, chega para mim e fala assim, todo mundo que chega para mim, Stefano, pode falar uma coisa, ó, não sei, tipo, não, fala aí, o que for, meu, seja o que for. Tipo, eu sempre olho o lado, digamos, positivo daquela crítica de uma maneira construtiva. Então, isso também aí linka um pouco na inteligência emocional e tudo mais, porque é como, né, a Simone falou, o foco não sou eu, o foco é o projeto, o foco é o cliente, o foco é o produto, o foco, né, é a empresa. Então, você tem que sair um pouco de cena e deixar aquele projeto em si ter a cena e evoluir da maneira natural. Sim. O legal que você está trazendo, Stefano, é assim, ó, estratégias construídas ao longo do tempo, pensadas ou refletidas, porque vamos supor, para você chegar a esse tipo de estratégia de comportamento prévio para se precaver de certas coisas, você fez uma análise, você parou para pensar sobre isso, você comparou resultados, você já viu que desse jeito não funciona muito bem, desse outro jeito funciona melhor. Ou seja, essa é a parte que a gente deveria desenvolver mais, que é o olhar que a gente falou antes, né? Autoconsciente. Ou seja, eu preciso ter um olhar de analisar, de desenvolver essa questão do senso crítico, de refletir sobre as coisas. Então, no momento que a gente consegue parar para fazer isso, a gente pode daí traçar estratégias preventivas e não simplesmente as coisas funcionarem no automático, coisa que a gente vem conversando nas outras lives, né? A gente, naturalmente, o cérebro, ele automatiza tudo o que ele pode. Então, se a gente não parar para pensar, não parar para olhar o momento presente, para, enfim, sair um pouco dessa automatização, o que a gente tende a fazer é só coisas automáticas e, tipo, ação-reação. A gente não tem aquela coisa, aquele momento de reflexão necessário, né? Mas aí alguém poderia pensar, tipo, mas essa coisa muito racional poderia tirar, digamos assim, o ator criativo, a ideia. Eu acho que não, acho que são coisas que se complementam. E você mesmo falou, Stefano, tipo, apesar, digamos assim, mesmo eu tendo um certo regramento, uma estratégia, eu consigo ser criativo também, ter as ideias, porque as coisas elas estão andando complementarmente, né? Eu acho que essa ideia também que a gente tem que ter é complementaridade, não é nenhuma coisa nem outra. Até porque nós sabemos que o cérebro gosta de regularidade, como nós colocamos. Tem gente que se dá bem com rotina e vai ser mais produtivo e criativo com rotina, e outros outros não vão se dar bem com rotina. Mas o cérebro, de uma forma geral, ele vai ser mais produtivo se ele dormir e acordar no mesmo horário, se ele fizer as refeições no mesmo horário, né? Porque isso facilita todo o processo biológico mesmo. Então, se a pessoa tem seus momentos de pausa organizados, isso vai favorecer todo o processo de produtividade e de criatividade também. Mas aí, claro, como a gente está sempre colocando tudo, vai depender de cada um perceber. Pessoais também, né? Perceber. Eu queria ir dar boa noite para a Renata, para o Vitor do Estúdio Insônia, que está com uma exposição linda aqui em Porto Alegre, para quem daqui e quiser assistir. Falando em criatividade, temos um artista aí. Exato, participando da nossa live. Bem-vindo. Então,
Muito bem, gente. E aí a gente tem pessoas aqui que já são bem criativas por natureza ou por experiência de anos, por prática. E temos pessoas que querem desenvolver esse potencial criativo, que querem treinar esse potencial criativo. Então, a criatividade é uma possibilidade muito ampla. O nosso cérebro ele se conecta a todo momento para a gente formar novos padrões, para a gente formar uma nova base de dados, de informações. Então, nada é definitivo, nada é um jeito que a gente estabeleceu para viver ou para funcionar, nada disso é permanente a partir do momento que você se torna consciente e que se propõe a mudar de perspectiva, de pensamento, de mentalidade, de olhar as coisas de uma nova maneira. E o que a gente vem mostrando para vocês nessa série de lives é que a criatividade tem sim a sua expressão artística, que é lindíssima, que traz aí tantas coisas boas, né, para a nossa vida, ilumina tanto a gente, mas também é um modo de pensar, é um modo de se adaptar, é um modo flexível de ver e de fazer as coisas, é um modo onde a gente abre a nossa mente para enxergar as possibilidades, ouvir os outros, é um modo de cooperação, de colaboração. Então, é um modo de vida. Você pode aplicar a criatividade na sua vida, você pode aplicar a criatividade no seu trabalho, você pode ter prosperidade por conta do seu processo criativo, você pode ter maior prosperidade porque você tem ideias de qualidade, porque você testou várias ideias, você validou a sua ideia. Então, a nossa proposta para vocês hoje é propor, de fato, uma transformação criativa em todos esses sentidos. Que você esteja aberto a novas experiências, novos estímulos, enfim, ao aprendizado. E a aprendizagem também é uma parte importantíssima do processo da criatividade. E pensando em tudo isso, inclusive, nós já tínhamos um projeto aí amadurecendo há um tempo e a gente queria dar uma ótima notícia para vocês. Nós criamos a Semana da Transformação Criativa. Então, a gente estava aqui já, né, ansioso para contar, porque que legal! A Semana da Transformação Criativa é um evento que vai ser online, vai ser gratuito, você não vai precisar pagar nada, investir nada. Você simplesmente vai fazer uma inscrição para participar de 4 dias de um evento onde a gente vai ajudar vocês a entenderem melhor essas ferramentas, entregar toda essa experiência, falar dos recursos. Então, vai ser comecinho de outubro, logo, logo vocês vão saber notícia. Mas a gente está direcionando essas informações sobre o evento, a gente está criando uma grande comunidade criativa, a gente já falou aqui do nosso canal do Telegram. Então, se você quiser realmente participar dessa semana, se você quiser, de fato, transformar a sua mentalidade, você precisa entrar lá no canal do Telegram para fazer aí a sua inscrição para esse evento. Então, a gente está concentrando tudo lá. Se você ainda não faz parte do canal do Telegram, vai lá, tem o link aí do Telegram na nossa biografia e aparece por lá para fazer parte de tudo isso. E a gente vai compartilhar com vocês mais conhecimento sobre criatividade e inovação. Legal, olha aí, legal pessoal, isso. vamos aproveitar. Então, isso é uma coisa que vem também, que eu estava pensando enquanto vocês estavam falando, de uma outra coisa que a gente tinha comentado antes, que é a questão, para o processo criativo ele acontecer, a gente precisa se alimentar de coisas. Alimentar de informação, alimentar de ideia, alimentar de estímulos. Então, o que vocês estão falando agora, tipo, a semana... como é que era o nome que tu falasse? Da transformação criativa. Então, é uma semana para se nutrir de informação, de conteúdo, e para que isso, vamos supor, seja material, base para poder ter as ideias, os insights. Então, isso é legal da gente sempre reprisar, porque, digamos assim, se a gente não tem bagagem, base, informação, e ponto de vista, enfim, a gente não tem da onde o processo criativo trazer soluções, trazer ideias. Então, a alimentação, dessa forma que a gente fala, a alimentação que nem o processo que o Stefano já relatou para nós antes, né? Quando eu preciso criar alguma coisa, as pessoas vão
pesquisar, se aprofundar naquilo, estudar o máximo que pode e deixar decantar esse conteúdo para que a coisa vai processando em segundo plano, como a gente falou, e em algum momento isso vem à tona. Enfim, a ideia, o insight, ele não é algo mágico, ele é algo que é construído, mesmo sendo uma coisa assim que parece que vem do nada, mas ele não vem do nada. Ele vem de toda essa base, ele vem de todo esse input, de tudo que a gente, digamos assim, adquire, permite entrar, né? Então, só para reprisar isso, que é importante a gente se alimentar para poder por criar. falar em se alimentar, a gente ainda não falou de uma das competências muito importantes e que faz toda a diferença e que talvez seja mais fácil as pessoas procurarem por ela como alimentar a sua criatividade, que é a curiosidade. A curiosidade, assim como a criatividade, ela costuma ser maior quando nós somos crianças. E durante o nosso crescimento, a educação, a cultura, acaba reprimindo muito do processo criativo, mas também a curiosidade. A criança pergunta demais, o pai e a mãe cansam de explicar e começam a dar o celular para diminuir a curiosidade dessa criança e ela parar de encher o saco na hora do jantar. Então, a curiosidade, assim como a criatividade, muitas vezes ela não é alimentada, ela não é assim, promovida, né? Incentivada. Então, é importante que as pessoas que estão nos ouvindo, elas pensem o que elas fizeram também com a curiosidade delas. Como elas podem se tornar mais curiosas no dia a dia. E a curiosidade, como resgatar? A curiosidade, ela pode vir muito da questão de fazer questionamentos, de aprender a questionar, e que também tem a ver com o pensamento crítico. E também, falando da neurociência da curiosidade, eu li um artigo que falava que a curiosidade no nosso cérebro, quando fizeram alguns exames de imagem, eles perceberam que a curiosidade ela tinha a ver com o centro de saciedade do nosso cérebro, que é o hipotálamo. Quando a gente se sente curioso e a gente tem fome de ideias, a gente tem fome de conhecimento, e isso tem tudo a ver com criatividade. E quando nós temos a saciedade, nós alcançamos aquele conhecimento, aquilo que a gente questionou, aquilo que a gente estava buscando, esse centro de saciedade se acalma. Foi isso que eles perceberam em alguns exames de imagens que eles fizeram quando eles tentaram estimular a curiosidade naquelas pessoas que eles estavam pesquisando. Então, isso é muito bacana de perceber. E assim como o Hector começou a colocar de se alimentar no evento que vocês estão proporcionando, é a pessoa ter essa fome de ideias, essa fome de querer crescer. Isto é bacana. Então, se nós perdemos esse apetite por ideias novas, esse apetite por criações, nós precisamos aprender a buscá-las. De que forma nós vamos ter esse apetite novamente? O que é que eu preciso para ter este apetite? E aí eu vejo que essa questão, de novo, né? As pessoas deixarem sua curiosidade, a sua criatividade morrerem lá no celular. Porque o seu tempo livre, muitas vezes, elas ficam ali dedicando a não fazer coisa nenhuma. Né? E isso não dá espaço para ter esse apetite. Né? A gente vai ter o quê? A gente vai ter mais apetite quando a gente faz exercício físico, quando a gente está se mexendo, quando nós estamos em movimento, a gente vai ter mais fome. Então, a gente vai ter mais apetite, mais fome, tudo vai estar melhor no nosso organismo para a gente poder querer buscar este alimento. Então, se a gente deixa a nossa intuição, a nossa criatividade, a nossa curiosidade no celular, a gente acaba com esse apetite. O interessante, só para complementar, é que... Desculpa. Só para complementar a questão da curiosidade, as pessoas podem pensar, né? Tá, mas quando eu vou no celular, eu sou curioso de ver o que está acontecendo ali. Mas não é essa a curiosidade, porque o que acontece é, tipo, não sou eu que estou comandando o processo ali. O processo é que está me guiando a minha atenção. Isso é uma coisa bem importante até, digamos assim, a gente refletiu bastante sobre isso a partir daquele documentário. Realmente, vamos supor, o que aparece para nós, o que é ofertado para nós ali em notícias, vídeos, é tudo
digamos assim, muito bem arquitetado para prender a nossa atenção, digamos assim, nos guiar para poder oferecer coisas relativas aos nossos interesses, aquilo que a gente mais clica, enfim, mas não é, digamos assim, nós não estamos ativos no processo, nós somos guiados por esse processo. Mas nós Então, temos como mudar isso. A gente pode assumir, por exemplo, quando a gente vê uma notícia, ao invés de assumi-la como verdade, nós termos a curiosidade de checar a veracidade daquela informação que está chegando até nós. Essa iniciativa, esse protagonismo, nos tira dessa passividade e mantém a nossa curiosidade. Aí as pessoas vão dizer, vai ficar chato, essa é a ideia. Ficar chato, vai usar a curiosidade para outras coisas mais importantes do que ficar checando se é fake news ou não. Então, vai ler outras coisas. Então, enfim, né? Mas é possível sim, e é necessário, na verdade, as pessoas fazerem esse processo para poder estar conscientes e não simplesmente ser levado como um zumbi no fluxo, né, das redes. É verdade, faz muito sentido o que vocês disseram, de estimular essa curiosidade, essa fome pelo conhecimento, pela aprendizagem, e foi um dos motivos que a gente decidiu não abrir isso, a inscrição para todo mundo. A gente ficou pensando, a gente coloca na internet, mas a gente não quer qualquer pessoa lá, a gente quer realmente que as pessoas que tenham essa fome, eu tenho vontade, eu quero aprender, eu quero mudar, eu quero entender. Então, eu vou lá entrar no Telegram para conseguir participar. Porque se a gente abre isso para todo mundo, a gente estudou tantos anos, são tantos anos de experiência, se a gente, né? E aí a pessoa não está interessada em mudar, não está interessada em utilizar esse conhecimento, para nós não é válido, porque a gente quer contribuir. É só um curioso no mau sentido. Um curioso no sentido de bisbilhoteiro, não um curioso no sentido de ter um apetite por aprender. Então, quem chega lá realmente está dizendo para a gente aprecia esse tipo de conhecimento, a gente quer aprender. E aí a gente tem muita vontade de ajudar, de ensinar, de compartilhar, por conta disso. Então, é por isso que a gente fez tudo concentrado lá no Telegram. Se você tem fome de aprendizagem, vai lá, porque a gente vai ajudar você. E hoje, no momento atual, tem um ponto também muito importante, que é o que drivou a gente chegar nesse projeto. Que é uma coisa que a gente tem sempre as pessoas que têm essa fome, essa curiosidade, né, por se desenvolverem, por aprendizarem e a vontade de ser criativo. Só que hoje a gente tem um elemento a mais também que é um pouco forçado. Assim. Hoje as pessoas vão ter que mudar também. Tem uma parte de tipo, não dá para ficar mais fazendo o mesmo. Então, essa opção, para muita gente, isso já acabou. Então, as pessoas também não estão... Quem não entende isso hoje está sofrendo muito com essa crise toda. Então, a gente também propõe isso para poder prover para essas pessoas uma alternativa. Tipo, como sair dessa. Né? E a gente tem aí menos de 2 minutos e eu queria aproveitar para agradecer novamente vocês, todos que estiveram aqui com a gente. Então, obrigada pela companhia dessa noite e agradecer o Hector e a Simone, que são brilhantes, que estudam muito, que são nossos parceiros, já somos fãs, muito fãs, cada dia mais, que tem projetos maravilhosos, um livro espetacular, vocês têm que entrar lá, @performance máxima, saber tudo que eles estão fazendo, acompanhar, porque eles são brilhantes. E eu acho que é um privilégio ter esse tipo de dupla aí disponível a essa hora, à noite, de graça. Então, por favor, você tem que conhecer. Muito obrigada, e a recíproca é verdadeira. E aproveitando o teu convite, Helena, no caso, a tua anotação, nas sextas-feiras nós estamos falando sobre a nossa produção, o livro, né, da Máxima Performance 12 Passos, para ser uma coisa didática, para levar as pessoas nesse fluxo de ideias que a gente acabou criando nesse livro. Então, toda sexta-feira, 20h30, lá no YouTube, a gente vai estar no Instagram, no YouTube, né, e os vídeos vão ficar gravados lá. Nós estamos dando esses encontros temáticos também nessa questão da máxima performance, da qualidade de vida. Tá. Então anota na agenda, pessoal. Já anota agora, para não esquecer. Anota aí. Muito obrigada a vocês também.
Esse momento é ótimo, passa muito rápido. Muito. Passa. Passa mesmo. A gente tem que combinar de tomar um vinho da próxima vez, enquanto a gente conversa. A gente vai tomando um vinho, a gente vai conversando com o pessoal, tá bom? É. Tchau, tchau, pessoal. Tá bom.